Olá, a paz a todos, irmãos amados da Jerusalém, comunidade evangélica de Heliópolis. Eu sou Sandra, diaconisa psicóloga. Alguns sábados do mês, nós estamos aqui com os nossos estudos, fundamentados na teopsicologia, com apoio da Educação Cristã 2, com apoio da pastora Maria José. O tema de hoje é A Vida é Justa? E a vida é justa na palavra de Deus? Então vamos orar. Senhor Deus, Mestre amado, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, soberano sobre todas as coisas, o Senhor é perfeito e justo. Muitas vezes não entendemos, Senhor, os modos da sua justiça, mas nos capacita, Senhor, a cada vez mais crescermos em nos desenvolvermos e amadurecermos para podermos entender os seus feitos no nosso meio, Senhor. Nosso coração é grato com entendimento ou sem entendimento, porque recebemos muito de Ti, Senhor, e neste momento eu peço que me capacite para que venha direto do Seu trono todo esse estudo que foi colocado no meu coração e que as pessoas que receberem possam, depois de ouvir, depois de assistir, saírem modificados com algum aprendizado, com algum movimento, com alguma modificação, Senhor. Me capacita através do Espírito Santo de Deus, Senhor, que seja a sua voz, que seja a sua expressão, Senhor, neste momento, me perdoando de todos os meus pecados, os conhecidos, ocultos, e meu coração também, Senhor, neste momento, o coração de muitos no nosso meio, estão agradecidos por ver os seus feitos dia a dia, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pela sua, tudo que nós sabemos que sobe em súplica, em petições, em orações, desce, Senhor, através da bênção, da misericórdia e principalmente recebemos muito da sua graça. Em nome de Jesus, prosseguimos aqui com o nosso estudo. E aí eu pergunto, a vida é justa? E digo, a vida é justa na palavra de Deus. Em Jonas 2, de 1 a 10, nós temos muito sobre a justiça de Deus e a volta que Deus dá para cumprir a sua justiça. Em Jonas 3:10, que diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu me encontro com vocês, né, hoje para falarmos sobre um tema que nos inquieta, que muitas vezes questionamos. A vida é justa? Acredito que a palavra de Deus nos oferece respostas profundas e confortantes para esta pergunta, porque muitas vezes nos deparamos com situações injustas e sofrimentos ao nosso olhar. Nos perguntamos, por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo? E é natural questionarmos a justiça divina, mas em sua palavra é nos revelado uma resposta e verdades poderosas. Deus é justo em todas as suas ações. Vamos explorar juntos hoje o conceito de justiça divina sob a lente da teopsicologia, buscando compreender como os princípios bíblicos podem nos ajudar a lidar com as adversidades da vida e encontrar esperança ao meio da tempestade. Nós vivemos muitas vezes, quantas vezes a gente ouve, né? Não adianta você plantar banana e querer colher maçã, né? Existe uma coerência na natureza das coisas, na natureza humana, que a gente pode chamar de justo. Nós já vivemos isso aqui. É uma representação muito pequena da justiça divina.
de algo que nem compreendemos, mas nós vivemos um pouco do que é coerência, do plantar e do colher, e a justificação, meu Deus é justo, e a justificação vem pela fé, que Deus nos considera justos por causa de Cristo, não por nossas próprias obras. E no plano divino, destaca-se que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e que mesmo em meio ao sofrimento, Ele está trabalhando para o nosso bem. As voltas que são dadas, né? Nós vamos falar um pouco da história de Jonas e vamos entender essa volta que Deus dá, muitas vezes, para ser justo e cumprir a sua justiça. A lei da semeadura e da colheita, causa e efeito, vem ilustrar o princípio de que nossas escolhas e ações têm consequências. Existe a responsabilidade individual, cada um é responsável por suas escolhas, mas que Deus sempre oferece perdão e restauração. Tem o livre-arbítrio, nem sempre fazemos escolhas muito acertadas, mas ainda recebemos o melhor de Deus nesse conserto, nesses ajustes. Sofrimento como oportunidade, sofrimento pode ser uma ferramenta de Deus para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. A justiça de Deus, a justiça divina e a justiça humana. Existe diferença entre a justiça de Deus e a justiça humana, né? A gente enfatiza que o julgamento de Deus é perfeito e justo. Como eu falei, nós muitas vezes não entendemos a justiça humana aqui parece que é mais estreita, mais curtinha para a gente até entender. Mas nem sempre compreendemos toda essa dimensão de Deus quando Ele entra com a sua justiça. Esperança, mesmo que não entendamos todas as coisas agora, nós podemos confiar em Deus, que fará justiça ao seu tempo, e vamos falar ao seu modo. E uma chamada para ação. Nós podemos aprofundar conhecimento sobre a Bíblia e buscar uma relação mais íntima com Deus. E assim, experimentamos, eu sei que eu vejo na vida das pessoas, na minha vida, a gente experimenta em várias áreas da nossa vida, nós podemos ver que onde a gente mais investe o nosso tempo, nossa energia, nossa disposição, é da onde nós mais recebemos. Parece que isso é justo, né? Mas também nós recebemos muito sobre a nossa escolha com intimidade com Deus, que nos pede relacionamento com Ele. Quanto mais também nós focamos e colocamos a nossa vida em função de termos relacionamento com Deus, também muito recebemos. E isso também nos parece justo. Então, vamos dizer que a vida é justa. Os versículos bíblicos onde mostra que Deus é justo, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem, uns passaram por isso, outros não. Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos pensar na lei da semeadura e da colheita, em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 11:18. O ímpio ganha ganhos enganosos, mas o que semeia justiça tem recompensa certa. Nós somos reconhecidos pela nossos atos de justiça, né? Por Deus, que nos enxerga, que espera que façamos o nosso melhor pelas escolhas que fazemos.
Sofrimento e crescimento em Romanos 8:12, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Justiça de Deus, Salmo 9:7. O Senhor é fortaleza para o oprimido, fortaleza para os tempos de angústia. Meu gatinho está aqui, né? Fazendo arte. A história de Jonas, encontrada no livro que leva seu nome, é marcada por desobediência, arrependimento e a misericórdia de Deus é presente na vida de Jonas. Jonas é chamado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive, mas ele tenta fugir, demonstrando medo e desaprovação da misericórdia divina para com os inimigos de Israel, né? Ele mesmo queria fazer justiça, né? Julgando aquele povo, porque Jonas é um exemplo relevante para discutir justiça divina. É um dos heróis que eu imaginei que nós poderíamos estar estudando para entender sobre a vida justa. A misericórdia de Deus, a história de Jonas destaca que a justiça de Deus não se limita à punição, mas também inclui, a justiça de Deus inclui misericórdia, perdão. Deus demonstra sua compaixão ao dar aos ninivitas a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Então, dentro da perspectiva humana, a reação de Jonas revela a nossa tendência natural de querer que a justiça seja feita de acordo com os nossos próprios padrões. Muitas vezes desejamos ver os maus punidos e os bons recompensados, mesmo que isso signifique negar a misericórdia de Deus. Eu sei que no Salmo 37, a palavra diz assim: não invejai a prosperidade do ímpio. E aí um dia eu estava meditando e pensando, então quer dizer que o ímpio prospera? Né? E o Salmo é maravilhoso para nos proteger, para dar uma visão muito amplificada da justiça de Deus. Porque a gente sempre imagina, não, o ímpio, aquele que é impiedoso, aquele que foi impiedoso na nossa vida, a gente às vezes fica perseguindo, não vai se dar mal, e vai se dar mal, e muitas vezes não se dá, porque o nosso galardão também não é aqui nessa terra, né? Uma vez eu entendi muito por isso. E no Salmo inteiro, Deus diz o que ele tem para o ímpio e o que ele tem para nós. É maravilhoso esse Salmo. A soberania de Deus, a história de Jonas demonstra que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus usa nossas fraquezas e até mesmo nossa desobediência para cumprir seus propósitos. Como podemos aplicar a história de Jonas ao tema? A vida é justa? A justiça de Deus não é sempre como esperamos. A história de Jonas nos mostra que a justiça de Deus não se limita à punição. Ele inclui também a misericórdia e o perdão. Devemos confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos as razões de Deus, devemos confiar que Ele age com justiça e amor. Deus é amor. Então, vamos lá. A importância do arrependimento na história de Nínive nos mostra que o arrependimento pode trazer transformação e salvação, pode não, traz, né, a necessidade de expandir nossa visão. A história de Jonas nos desafia a expandir nossa visão e a considerar a perspectiva de outros, incluindo aqueles que consideramos inimigos. E todos ali à volta de Jonas acertaram. Jonas era o que mais desobedeceu diante dessa ida, né, tudo o que aconteceu no meio do caminho. A história de Jonas é a questão da justiça. A história de Jonas, especialmente a parte em que ele está no navio e a tripulação sofre, levanta questões complexas sobre a justiça divina. Eu vi um professor aí dizer que a velocidade caminha no ritmo do mais lento. Então, muitas vezes, aquele que sabe mais, que é o mais inteligente, que pode fazer alguma coisa, se ele está unido a um que tem um ritmo mais lento, vai prevalecer o ritmo mais lento.
vai travar tudo, e às vezes o lento, né? Vamos fazer de tudo para que o lento, fazer de tudo para que a lenta não seja eu, né? Mas precisamos saber onde estamos, o que estamos interrompendo, o que estamos travando, qual o cativeiro, ou quem é que está na nossa vida também nos travando, nos prendendo, nos tornando cativos, porque a velocidade caminha no ritmo do mais lento. A pergunta é pertinente: a vida é justa quando o sofrimento de inocentes parece estar ligado a ações de um indivíduo? Vamos analisar a situação à luz, né, da Bíblia, Jonas e o navio. Ao desobedecer a Deus e fugir de sua missão, Jonas coloca em risco não apenas a si mesmo, mas também a tripulação inteira. A tempestade se abate sobre o navio e uma consequência direta de sua desobediência. Vocês podem ler o livro inteiro de Jonas. A justiça divina, a situação do navio pode ser vista como uma manifestação da justiça divina. A desobediência de Jonas tem consequências, e essas consequências se estendem além dele. No entanto, é importante que a gente veja que a justiça divina não é apenas punitiva, mas também redentora. Como tem da redenção de Deus em toda essa passagem. A misericórdia de Deus, apesar da situação difícil, Deus demonstra sua misericórdia ao dar a Jonas uma segunda chance. O fato de Jonas ser lançado ao mar engolido por um grande peixe não é o fim da história, mas o início de um processo de transformação. Então, o capítulo e versículos que narram essa parte da história, né, está em Jonas, como eu falei, descreve a fuga de Jonas, a tempestade no mar e a descoberta de Jonas como a causa da tempestade. Então, a Bíblia não apresenta uma visão simplista da justiça e sofrimento, que a história é bem complexa, assim como muitas outras passagens bíblicas que nos convidam a refletir sobre questões profundas sobre o caráter de Deus, a natureza do mal e o significado do sofrimento. A justiça de Deus não é sempre compreensível. A história de Jonas nos mostra que a justiça de Deus muitas vezes transcende a nossa compreensão, vai além. Quantas coisas que tem nessa passagem, quantas voltas que são dadas para que Deus cumpra a sua justiça, a sua palavra, que era na cidade de Nínive. O sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento, a experiência de Jonas no mar o leva a um profundo arrependimento e uma nova compreensão da misericórdia de Deus. A justiça de Deus inclui a misericórdia. A história de Jonas enfatiza o caráter misericordioso de Deus, que está sempre disposto a perdoar e restaurar e cumprir o que ele promete por ser justo. A vida é justa. Em conclusão, a história de Jonas nos desafia a considerar a complexidade da justiça divina e a reconhecer que o sofrimento nem sempre é resultado direto de nossas ações. Muitas vezes serve como meio para que Deus se aproxime e nos transforme, né? Não das ações, mas do que fazemos com nossas ações enquanto aprendizado e possibilidade de arrependimento. Em Daniel 9, 17, 18, diz: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Na parte B, 18b, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Esta é a mensagem de hoje, desse estudo. Mais uma vez, ao abrir devocional, clamando pela misericórdia de Deus, tem uma oração que eu quero compartilhar com os irmãos, quando diz: querido Deus, venho a ti não porque eu seja digna, mas porque tu és cheio de misericórdia e preciso que a tua misericórdia seja estendida a mim hoje. Preciso da ajuda em todas as coisas. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos da ajuda de Deus. Agradecemos a Ti, porque Tua ajuda não depende das minhas boas obras, mas da Tua bondade, da Tua justiça, do Teu amor e da Tua graça.
Bom sábado a todos. Um beijo e obrigada, né? Mais uma vez pela oportunidade. Amém.